Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de Biologia e essa é a segunda parte da revisão para a P2, de 2023.2 de Genética do SEDET. Me pergunta de novo, Daniele. Oi, eu quero saber como a gente encontra a proporção genotípica durante o cruzamento, nessa parte Isso, aí de tudo olhar bem. o quadro de Punnett. Isso. Olha só, normalmente a questão já está dizendo, deixa eu ler de novo a pergunta, porque a gente está no outro vídeo, então eu vou fazer de novo a pergunta. Nos cruzamentos a seguir, A. Determine mais provável tipo de herança, indicando o genótipo de todos os indivíduos da geração parental, só um momento, F1 e F2. Não é necessário fazer o teste de quadrado, graças a Deus, que é chato pra caramba de quadrado. Então, para você facilitar, você vai pegar 16 quadradinhos, você vai colocar assim. Na lateral esquerda, você vai colocar azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Na linha superior, você vai colocar azão, bezão, azão, bezinho, azim, bezinho, azim, bezão e azim, bezinho. Tá. Você vai contar, você vai fazer o cruzamento. Azão com bezão, azão com azão vai dar azão, azão, bezão, bezão, azão com bezão, azão com bezinho e assim sucessivamente. Quando você conta, então aqui tem 16 possibilidades, tá? Tem 16 possibilidades de cruzamentos. Quantos cruzamentos você encontrou púrpura? 9. Você vai colocar 9 traço, 9 não, são 10. 10 traço 16. Você encontrou 10 cruzamentos resultando em fenótipo púrpura em 16 possibilidades. Você encontrou 6 cruzamentos apresentando fenótipo branco em 16 possibilidades. Essa é a relação fenotípica. Sim, aí eu Das preciso diz, encontrar a parte da relação genotípica, porque a relação genotípica não é a mesma que a fenotípica, então também não vai ser 10:6, vai ser diferente. a relação genotípica são os rearranjos moleculares dos genes. Você quer saber o quê? Quem é dominante sobre qual? Não, eu quero saber como que eu conto nesse quadro, assim, por exemplo, como você contou a proporção de fenótipos. Você pegou a Entendi. púrpura, você pegou a branca, você contou quantas brancas são no Você quer quadro, saber quantas se púrpuras são. Não, eu não quero saber sobre a epistasia, não é isso? epistasia, eu quero saber a parte de genótipo, de que eles pedem assim nas questões. Por exemplo, encontre a proporção genotípica do cruzamento. Beleza, você fez o cruzamento, você fez o quadro, e você tem que encontrar nesse quadro a proporção de genótipo, a proporção que aparecem as letras. Então, o quadro Já é a proporção proporção genotípica. genotípica. Mas eles pedem pra gente colocar lá embaixo, assim como você colocou da proporção de púrpura e da proporção de branca. Então, você vai Então fazer o você vai seguinte: fazer o seguinte: você vai você colocar vai colocar aquela. aquela. Aquele Lembra método de aquele método de Ramos? Ramos? Uhum. Então, o Então, método o de método de Ramos Ramos é uma é uma estratégia para você estratégia para fazer a você fazer a proporção proporção genotípica. genotípica. Você vai Você pegar vai A, pegar A, B B e vai e vai ligar para ligar cima. para cima. Vai colocar Vai as colocar as ligações que esse ligações A que e B esse A e faz. B faz. Vai colocar Vai as colocar as ligações que o ligações que azão o com o azão bezinho Bzinho faz. faz. A A ligação que o ligação que azinho o com o Azinho bezão Bzão faz. faz. E a E a ligação que o ligação que azinho o com o Azinho bezinho faz. Bzinho faz. Você pode Você pode escrever o escrever o esquema. esquema. Mas Mas geralmente geralmente quando ele quando ele pede pede a a proporção proporção fenotípica, você vai fenotípica, você colocar vai esse colocar quadrado esse de Fourier. quadrado de Fourier.
Já está a resposta. Então, a parte de genótipo eu só encontraria fazendo o método de Ramos e não olhando o quadro igual eu olho para o fenótipo. Então, o quadro já é a proporção genotípica. Por exemplo, Isso aqui, olha só. o quadrinho da primeira lei, só com aqueles 4 cruzamentos, Isso. 4 resultados, né, na F1. Vamos supor que deu 2 indivíduos heterozigotos. Deu um azão, azinho, azão, azinho. Desses dois, o genótipo, a proporção de genótipo é só um genótipo. Por quê? Porque repete azão, azinho, azão, azinho. Sim, Agora a sim. proporção de fenótipo é diferente. A proporção de fenótipo fica outra. Só, tipo, no quadrinho da primeira lei é fácil fazer, é fácil você encontrar os genótipos porque são poucos. Agora, daí fica mais difícil. Você lembra Eu não consegui. que a gente colocou ação, assim, azão, e a gente viu que tem uma possibilidade de em 4 vezes 4. Esther, eu não sei se é só no meu telefone, mas tá assim, você fala e aí fala tipo com fantasma, fala 2 vezes. Tá dando eco mesmo. Eu vou tentar, eu não sei nem como é que conserta isso. Eu percebo que tá dando eco. Aqui não tá, não. Tá bem. Aqui no meu tá dando eco, tá voltando. Deixa eu tentar reduzir o volume, que pode ser isso. Melhorou? Eu acho que era ficar muito alto. Tava dando retorno. Tá. Olha só. Lembra aquele cruzamento que a gente fez? Azão, bezinho, vezes azão, bezinho. Você vai ver a proporção genotípica que eles querem. Olha só. 1, 2, 3, 4. Cada letrinha dessa representa um meio. Você vai multiplicar 1, 2, 3, 4. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. Esse é o cálculo que eles querem. Que é isso que o pessoal fez. 1 sobre 4, não. 1 sobre meio vezes 1 sobre meio vezes 1 sobre meio vezes 1 sobre meio. Que é basicamente isso que as pessoas fizeram no método de Ramos, que a menina tirou 9,6. Ela só confundiu uma outra questão, por isso que a tutora deu 9,6 e deu 10 para ela. Mas Esther, foi, fala. eu não tô ouvindo nada. Acho que saiu tudo aqui pra mim. E agora, consegue me ouvir? Oi. Consegue me ouvir? O som aqui saiu pra mim. Tá ouvindo, Daniela? Eu consigo ouvir. Deixa eu tentar abrir. Eu vou tentar terminar de explicar isso aqui, que eu vou passar pela questão que estava na ADU, que eu acho que você vai entender. Eu vou pegar um outro exemplo de ADU, que eu vou te explicar. Por quê? Genética é um conteúdo que vai e volta o tempo todo. Porque se você não eu vou terminar essa parte aqui, vou voltar na parte que você está com dúvida, para sanar essa dúvida que você vai fazer a prova agora. Eu não quero que você fique sem dúvida. Vamos continuar aqui. Cruzamento duplos. A proporção observada na F2 foi de 15 para 1, aproximadamente, o que indica que a forma de semente deve ser determinada por mais de um gene, com o caso de duplicação gênica. O gene A é responsável pela determinação da forma da semente. O alelo azão determina a forma triangular e é dominante sobre o alelo azinho, que determina a forma oval. A sua cópia também possui 2 alelos. O alelo A2 determina a forma triangular e é dominante sobre o alelo A2, que determina a forma oval. Só essa justificativa aqui já diz que tem epistasia, porque um alelo
Se ele é dominante sobre o outro para apresentar uma característica, é epistasia. Deixa eu lembrar da questão da letra B que eu perdi. Determine o mais provável tipo de herança indicando o genótipo de todos os indivíduos da geração parental F1 e F2. Não é necessário fazer o quadrado. Aqui está dizendo o genótipo é a proporção. E aqui eles estão fazendo um cálculo. Semente triangular, assim, A1, A1, A2, A2, vezes por semente oval, assim, da heterozigote. Aqui também tem um quadrado de Poulet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O que eles estão dizendo aqui? Que todas as vezes que dá azão, azinho, azão e azinho, a semente é triangular. Vamos contar quantas tem essa possibilidade? Que o primeiro azão e o terceiro azão são maiores. O segundo azão e o quarto azão são menores. Vê se está certo nessa questão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 que apresentam a forma triangular. Porém, oval... Ah, entendi. Eu entendi a confusão aqui. Se três genes, olha aqui, ó, apresentarem recessivo, é que apresenta a forma oval. Se o primeiro e o terceiro for dominante, apresenta a forma oval, triangular. Só que esse aqui está errado, ó. Esse aqui deveria ser oval. Esse aqui oval e esse aqui oval. Esse aqui também deveria ser oval. Isso aqui é meio que uma pegadinha. Então, de 16 possibilidades, 3 são oval e 13 são triangular. A proporção fenotípica, nesse caso, é 13 para 16 e 3 para 16. A proporção fenotípica triangular é 13 para 16 e a proporção fenotípica oval é 3 para 16. Então, houve epistasia, por quê? Porque o gene que condiciona a cor, o formato triangular, ele é dominante sobre o que condiciona o formato oval. Considere uma gatinha com um cariótipo 37X0 e hemofílica, filha de um gato também hemofílico XHzinho Y, e uma gata normal XHzão Hzão. Esquematize o comportamento dos cromossomos sexuais durante a anáfase 1 e da anáfase 2, da meiose materna e dos gametas materno e paterno, que deram origem à gatinha X0. Mostre também os alelos para o gene de hemofilia em cada uma das cromátides dos cromossomos representados. Os cromossomos autossômicos não precisam ser representados. No caso, essa gatinha ela não vai viver muito tempo. Por quê? Porque quando a fêmea entra em idade fértil, mesmo a fêmea do sexo da espécie humana, ela menstrua. Então, ela perde, ela libera o útero, esvazia o útero, depois que o óvulo não é fecundado. Já os gatos, os cachorros, os felinos como um todo, eles não têm esse processo de menstruação longo, eles têm um pequeno sangramento. Uma cachorra, quando ela está no cio, antes dela, logo assim que ela não cruza, ela tem um sangramento pequeno, tá? Mas não é igual ao nosso, é um dia só. Uma gatinha
que é hemofílica, provavelmente esse sangramento vai ocasionar a morte dela, não vai durar mais de 1 ano. Aqui, ó. A mãe, Hzão, Hzão, Hzinho, Hzinho. O pai, Hzinho, Hzinho. Por quê? Porque o pai só tem um cromossomo X. O cromossomo Y não suporta esse gene. O cromossomo Y é um cromossomo adaptado. Ele dificilmente suporta algum gene específico para condicionar alguma doença, tá? Então, se tiver alguma doença, o pai sempre ele recebe, ele só pode doar quando a questão está dizendo para você que a doença se manifesta em cromossomo recessivo, e você sabe que para a hemofilia se manifestar, ele tem que ser recessivo. Então, a gatinha, no caso, recebeu esse gene aqui, ó, esse cromossomo recessivo da mãe, com esse cromossomo recessivo do pai. Se ela herdasse o cromossomo dominante da mãe, com o cromossomo recessivo do pai, ela não seria doente. Na anáfase, existem essas possibilidades de cruzamento. Hzão com Hzão, Hzão com Hzão, Hzinho com Hzinho, e esse cromossomo aqui que não tem gene específico para a doença. Gameta que deu origem à gatinha, que é o feminino, e o gameta que deu origem à gatinha, que é o espermatozoide. Por que eles estão destacando esse gameta aqui adoentado? Nesse espaço aqui, dessa bolinha aqui, referente ao óvulo, deveria ter esse aqui, ó, tá vendo? Que eu destaquei aqui na cor. Esse cromossomo aqui deveria ter um tracinho desse recessivo. Juntando esse recessivo da mãe com o recessivo do pai, a gatinha vai herdar uma dupla de cromossomos que vai originar a doença. Se a gatinha tivesse herdado só o cromossomo dominante da mãe e o cromossomo recessivo do pai, ela não seria doente, porque para manifestar a hemofilia é necessário ter a pessoa receber 2 genes ou 2 cromossomos recessivos. Essa parte deu para entender? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, eu demorei a responder porque eu estava tentando apertar o botão aqui, eu estava gravando no celular. Tá Mas bom. eu consegui entender essa parte, sim. Ó, uma coisa que é importante. Quando a filha é fêmea, o pai só doa o cromossomo X. Quando o filho é menino, o pai só doa o cromossomo Y. A questão tem que deixar claro se o filho é menino ou menina. E se a doença se manifesta em homozigose ou heterozigose. Se a doença é dominante ou recessiva. Porque se a doença fosse dominante, a gatinha não teria a doença. Porque o pai só tem gene recessivo. E a mãe tem possibilidades de dominante e de recessivo. Tá? Como a questão está dizendo que a doença se manifesta com gene recessivo, o pai doou recessivo e nesse cruzamento específico aqui, ó, o pai doou um gene daqui, um cromossomo daqui, e a mãe doou um cromossomo daqui. Juntando esses, formou a mãe doou um cromossomo recessivo.
que vai se juntar com o recessivo do pai e vai gerar uma gatinha hemofílica. Suponha que a média da massa dos ovos de uma variedade pura de beija-flor seja de 520 microgramas e 220 miligramas, respectivamente, e que o cruzamento dessas linhagens produza F1 e F2 pássaros cujos ovos apresentam massas intermediárias, aproximadamente 0,2% da progênie F2, que produz ovos com massa de 520 miligramas. A. Considerando o modelo de alelos aditivo, estime o provável número de genes que estão envolvidos na determinação da variação quantitativa da massa dos ovos nessa espécie. Como é que vocês vão encontrar isso? O gene que condiciona essa quantidade aqui é 1/2. E o gene que condiciona essa quantidade aqui é 1/2. 1 vezes 2 vezes 1 vezes 2, você vai encontrar 1/4. 1/4 elevado ao quadrado, a n número. Proporção de indivíduos F2 com fenótipo igual aos parentais. N. Eles vão pedir para você colocar o log. Na questão já está dizendo, 0,0. Isso aqui tem que ser feito com calculadora, porque é muito difícil você saber o log de 0,0002. 0,0002, na calculadora, você vai dividir, vai pegar o log de 0,002 dividido pelo log de 1/4. Você vai encontrar menos 3,69 e vai dividir por 0,60. Desculpa. Da onde eles tiraram esse 0,60? Deixa eu até fazer a cálculo aqui. Nossa, achei essa questão muito difícil, Esther. Muito difícil. Essa questão é difícil porque está pedindo para fazer o log. Da onde eles tiraram esse valor? Eu só tenho que entender porque 4 não é 60. 4 elevado a 15, 160. 4 vezes 15 é 60. Então, onde eles tiraram esse 60? Vou torcer para que essa questão não caia, porque isso aqui é muito difícil. Deixa eu ler só a questão. Suponha que a média da massa de ovos de duas variedades puras de beija-flor seja 520 e 220, respectivamente, e que o cruzamento dessas linhagens produza F1 e F2 pássaros cujos ovos apresentam massa intermediária. Aproximadamente 0,2% da progênese de F2 produz ovos com massa de 520. Então, vou multiplicar 520 dividido por 100. Fiz a conta errada. 520 dividido por 100 deu 5,2. Vezes 60 deu 312. Tá. Como é que eles encontraram esse 0,60 aqui? 0,312 dividido por 0,0002. Não, não é isso ainda não. Eu tenho que entender de onde eles tiraram esse. Tudo bem que o log de 0,0002 é 3,69. Isso você vai encontrar na sua calculadora científica. Tem uma opção aqui de log 0,000. Não, peraí. 000. São 3 zeros, né? 2. Você vai encontrar 3,69.
Agora, se você clicar na opção de log 1 sobre 4, deixa eu tentar colocar aqui 1 sobre 4, você vai encontrar 0,60. Isso está na calculadora. Na calculadora. A mão é muito difícil fazer isso, tá? Na calculadora você consegue esse resultado fácil. Na questão está dizendo que 1/4. Primeiro, olha, eu já entendi a questão. Suponha que a média da massa de ovo de duas variedades pura de beija-flor seja 520 miligramas e 220 miligramas, respectivamente, e que o cruzamento dessa linhagem produza F1 e F2 pássaros cujos ovos apresentam massa intermediárias, aproximadamente 0,02%. Ou seja, esse que está destacado aqui, 0,0002. Só que a questão já está dizendo que a outro log que você precisa calcular é 1/4. Por quê? Meio vezes meio vai dar 1/4. Você tem 50% de chance do ovo ter 220 miligramas e tem 50% de chance do ovo ter você tem 50% de chance do ovo ter 520 miligramas e você tem 50% de chance do ovo ter 200 miligramas. 50% na matemática também pode ser representado por 1 sobre 2, ou meio. Você vai pegar 1 sobre 2, vai multiplicar por 1 sobre 2, você vai encontrar 1 sobre 4. Você vai pegar essa calculadora e vai calcular o log de 3,69 e vai calcular o log de 0,60. Da onde eu tirei esse 0,69? Você vai pegar a calculadora. Eu não sei se eu consigo, acho que não dá para colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar calculadora aqui na internet e compartilhar a calculadora para vocês verem. Graças a Deus, quando eu estava fazendo genética, eu nunca peguei essa conta, porque senão eu ia assustar, não ia saber fazer. Porque na hora do nervoso, mais que eu seja safra em matemática, na hora do nervoso eu vou esquecer. Deixa eu parar o compartilhamento e mostrar para vocês aqui como é que se faz a conta. Vocês estão vendo a calculadora, né? Aqui, ó, log 0,0002. Menos 3,69. Tá? Você pode botar menos 3,7, se você quiser, mas você pode colocar menos 3,69. Tá. Agora você vai pegar 1/4. Por quê? 1,2. Vou colocar log de 1 dividido por 4. Fecha. 0,60. Tá? É daí que surgiu esses resultados, esses dados estranhos que estavam lá. Então, você vai pegar o quê? Vai pegar... Cadê? Menos 3,69 dividido por 0,70. 60. Menos 3,69 dividido por 0. Menos 0,60.
vai encontrar 6,08. O que significa esse 6,08? Quer dizer a quantidade de genes envolvidos no tamanho dos ovos. É bem chatinha essa questão, mas dá para entender. Quais são os pressupostos do modelo utilizado para obter essa estimativa? Deixa eu só parar de compartilhar a calculadora. Quais são os pressupostos do modelo utilizado para se obter essa estimativa? Os genes envolvidos na determinação da massa dos ovos devem possuir dois tipos de alelo. Um tipo que contribui para o aumento da massa do ovo e um que não contribui para o aumento da massa do ovo, sem relação de dominância entre eles. Estes alelos contribuem de maneira aditiva. Você vai colocar só isso. Os genes envolvidos na determinação dos ovos devem possuir dois tipos. Um que contribui para ele ficar grande, outro que contribui para ele não ficar grande. Acabou. Só isso que você precisa colocar nessa questão. Deixa eu ver aqui. Eu espero sinceramente que ela não caia. Eu também espero. Isso aqui que eu estava falando com vocês ainda. O que é poliploidia? Poliploidia é caracterizada pela presença de múltiplas cópias do conjunto básico de cromossomos de uma espécie. Na nossa espécie humana, nós somos diploides. Cada cromossomo tem duas cópias iguais. Tem uma cópia de duas cópias. Isso aí nas células reprodutivas. Nós temos dois cromossomos iguais nas células reprodutivas. Já algumas espécies têm 4 células, 4 cromossomos iguais. Isso é poliploidia. Translocação cromossômica. Isso aqui é muito interessante. Tem um exame que eu já observei lá no INCA, que eles botam um corante, e esse corante ele destaca a cor de um bracinho do cromossomo que vai sendo quebrado e se liga no outro cromossomo. Tem cromossomo que tem 3 pedaços diferentes de cromossomo dos outros cromossomos. Aí você vai olhar, um cromossomo é gigantesco e o outro cromossomo que perdeu o bracinho é pequenininho. Aí você vai achar estranho, mas esse cromossomo aqui deveria ser grande, por que ele está pequeno? Até o cromossomo 4, eles são pequenos, são grandes, são muito grandes. 1, 2, 3 e 4. O 5, 6, 7 e 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São médios. Os outros cromossomos são pequenos e tem um que os outros cromossomos 20, 21, 22 e 23, eles não são muito grandes, eles são pequenos. Os cromossomos vão reduzindo conforme vão passando. Só que durante o processo reprodutivo, eles podem sofrer translocação. Um braço quebra e se liga a outro braço. Entendeu? Aí um lado do cromossomo é quebrado e troca com o outro lado. Tá? É como se o braço da Daniele viesse, o braço esquerdo da Daniele fosse substituído pelo meu braço esquerdo. E o braço esquerdo que era meu fosse para Andresa e o braço da Andresa fosse para Daniele. Isso é translocação. Um lado inteiro sai de um cromossomo vai para outro. E fica um bicho bem esquisito. Um braço pequenininho de um lado do cromossomo e o outro braço grandão. Isso altera... Mas qual a finalidade disso? É um erro na divisão celular. Esse erro pode ajudar o cromossomo a funcionar de forma melhor, mas ele também pode gerar doenças. Porque aquele cromossomo passa a ter genes que ele não deveria ter.
Então, aquele cromossomo pode funcionar de uma forma diferente, ele pode gerar uma habilidade diferente na pessoa. Por exemplo, o normal é a pessoa ter olho castanho, variações de castanho. Mas uma pessoa que tem olho azul é uma pessoa que sofreu uma translocação. Em algum momento, o cromossomo que deveria dar a cor castanha se quebrou e se associou a um outro cromossomo. E isso conferiu a cor azul àquele olho. Isso acontece aleatoriamente. Mas as pessoas que conseguem se adaptar bem à translocação, elas conseguem gerar mais filhotes e essa característica vai passando para os filhotes. Então, os filhotes também têm chance de sofrer essa mudança. Pode ser que essa mudança também cause um tumor, por exemplo, um câncer. Isso é aleatório. Entendi. Então, quando uma pessoa tem algum câncer, o médico vai pegar vai pedir para coletar o sangue e o pesquisador vai ver se tem alguma translocação para justificar aquele tumor. Então, baseado na presença ou ausência de translocações, é que vai ser criado um diagnóstico do motivo daquele tumor ser criado e um tratamento específico. Porque dependendo da quantidade de cromossomos translocados, um tratamento funciona e outro não. Por isso que é importante ver a quantidade de cromossomos que foi translocados. E eles estão perguntando, dando uma definição bem simples. A translocação cromossômica se caracteriza pela transferência de fragmentos entre cromossomos não homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos que têm um tamanho igual. Só que, por exemplo, tem um cromossomo que é grandão, que quebra, perde um braço, que se liga ao cromossomo que é pequenininho. Isso são cromossomos não homólogos. Eu só espero que eles não peçam para vocês desenharem, que é um bicho bem feio de se desenhar. Deixa eu agora voltar para aquela questão daquela prova 17, 2017, para vocês estão com dúvida. Tá, Esther, oi. se eu não falar, é porque eu tô trocando meu filho aqui, tá? Tá, sem problema.